nesse momento, te convidar a estar abrindo sua Bíblia em João 12, no livro de João, capítulo 12. A gente vai ler do verso 1 ao verso 8. E enquanto vocês abrem, queria agradecer mais uma vez aos pastores pela oportunidade, pela confiança e dizer que é uma felicidade enorme estar aqui de novo e uma honra muito grande também. Então, vou começar lendo. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: Deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Queria te convidar nesse momento a fechar os seus olhos e fazer uma breve oração comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Pai, por mais esse dia, por termos a oportunidade de chegar até aqui, Pai. Muito obrigada pela sua presença se fazer presente nesse lugar, Deus. E nesse momento eu quero te pedir, Deus, que use a minha vida para passar para eles o que o Senhor desejar. Que não seja eu aqui na frente, mas que o Senhor venha crescer e eu diminuir cada vez mais. Que cada coração nesse lugar possa estar quebrantado para receber a Tua palavra. Que cada ouvido esteja atento para receber a Tua palavra. Que em nome de Jesus o Senhor os livre de toda distração e de tudo aquilo que possa atrapalhar, Pai. Desde já eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. O Senhor falou muito forte comigo sobre essa palavra durante essa semana. E eu queria ir caminhando, explicando um pouquinho do contexto dela, até chegar onde o Senhor chegou comigo. Como o versículo 1 diz, Jesus ele tinha acabado de chegar a Betânia. Ele estava indo para Jerusalém, estava já na reta final do seu ministério, perto de acontecer tudo o que a gente sabe que aconteceu com ele. E ele chega a Betânia, onde vivia um grande amigo dele, Lázaro, a quem ele já tinha ressuscitado, e resolveram preparar um jantar para o mestre. E nesse jantar, várias pessoas, vários amigos estavam. E, de repente, Maria, que, como a gente talvez pode ver nesse capítulo, Maria é irmã de Lázaro, ela sai da onde ela está, simplesmente no meio do jantar, e ela chega até Jesus e quebra um perfume nele, aos pés dele, e derrama todo o conteúdo que tinha naquele perfume. E ali, em meio às lágrimas, como a gente também pode ver em Marcos ou Mateus, ela começa a enxugar os pés de Jesus e a derramar aquele perfume sobre Jesus e chorava e chorava. E isso falou muito ao meu coração. Eu fui pesquisar o que era um perfume de nardo puro, porque no texto está dizendo que é muito caro. E entre as pesquisas eu descobri que o nardo puro era um bálsamo muito raro, muito difícil de ser encontrado, e ele era um produto que era importado, então era difícil até chegar até eles, não era fácil de se ter. E por causa disso, ele era muito caro. Ele era vendido, como diz aqui no texto, por mais ou menos 300 denários. E 300 denários, naquela época, equivaliam a 300 dias de trabalho. Porque os trabalhadores costumavam receber
1 denário por dia. Então, para você conseguir os 300 denários, você tinha que trabalhar 300 dias. E isso é praticamente 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho duro, de esforço, para você conseguir comprar um frasco de perfume. Um frasco de perfume raro. O que torna, então, esse perfume muito caro e muito importante. Algo muito valioso. Que não era qualquer pessoa que teria, não era qualquer pessoa que iria sair por aí derramando. E já nessa primeira atitude de Maria, a gente já aprende algo muito importante. Maria, ela entregou o que ela tinha de mais precioso para Deus. Ela derramou aos pés de Jesus o que ela tinha de mais precioso. E a gente pode ver que ela não simplesmente derramou um pouquinho do perfume e guardou o resto para ela, ou guardou o resto para outra coisa. Não, ela quebrou o vaso. E no que você quebra o vaso, a gente sabe que não tem mais como recuperar o que está dentro dele. Ela quebra aquele vaso e ela derrama tudo que tem aos pés de Jesus. Ela entregou a melhor adoração dela. Tanto que o versículo vai dizer que a casa se encheu com a fragrância do perfume. Ela entregou o que ela tinha de melhor, o que ela tinha de mais precioso, ela deu para Jesus naquele momento. Ela não entregou o resto, o que faltou. Ela entregou tudo o que ela tinha. E o Senhor, Ele faz isso com a gente. O Senhor, todos os dias, nos entrega o seu melhor. O Senhor, todos os dias, Ele dá o que é melhor para a gente. Mesmo que talvez a gente não entenda, mesmo que talvez não tenha chegado da forma que a gente esperava que fosse chegar, Ele, todos os dias, Ele entrega o melhor para a gente. Mas será o que a gente tem entregado para o Senhor? A gente tem entregado o melhor para Ele, igual Maria fez, ou a gente tem entregado o resto que falta? Eu tenho entregado a minha adoração verdadeira, a minha adoração constante, ou no final do dia eu entrego só aquilo que sobrou? A gente está no final do ano e é uma correria para todos. Não é só para um, é para todos. Seja no trabalho, seja em casa, arrumando as coisas para o Natal, para a virada e por aí vai. É sempre uma correria. E às vezes nessa correria, a gente deixa de lado o mais importante, que é o Senhor. E o Senhor me questionou muito sobre isso. Bia, você tem entregue o seu melhor para mim? E Ele me tocou para trazer essa palavra. Você tem entregue o seu melhor para Ele? Você tem separado a sua melhor adoração, aquela verdadeira, e tem entregado ao Senhor todos os dias? Ou chega no final do dia e você simplesmente fala, eu estou cansada, eu não quero não, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu junto, amanhã eu faço isso, amanhã eu oro. Se eu orar agora, eu vou dormir no meio da oração. Mas uma coisa que eu aprendi uma vez é que às vezes é melhor você dormir no meio da oração do que você não orar. Porque pelo menos quando você dorme no meio da oração, você está dormindo com Deus. E Maria, se a gente volta um pouquinho antes, como eu falei, ela é irmã de Lázaro. E Lázaro, há um tempo atrás, alguns capítulos atrás, não muitos, a gente vai ver que Lázaro ficou doente e veio a falecer, morreu. E Jesus, ele espera passar tantos dias e vai ao encontro de Lázaro. E quando Jesus ele chega lá, Maria e Marta, as duas irmãs, viram para Jesus e falam, poxa, Jesus, se você tivesse chegado antes, só um pouquinho antes, você poderia ter curado o meu irmão. Você poderia ter mudado essa história. Só que aí Jesus ele faz algo que
Ninguém esperava, todos esperavam uma cura e Jesus simplesmente ressuscita Lázaro. Jesus traz Lázaro de volta à vida. Ele fez além do que Maria imaginava ou pensava. Então Maria entregava o seu melhor para Deus, porque ela conhecia Deus e ela sabia que, independente da circunstância, Deus entregava o melhor para ela. Mesmo que ela não entendesse, porque ela achou que Jesus poderia ter chegado e curado seu irmão. Mas Jesus chegou e ressuscitou ele. Jesus chegou e fez o melhor dele para ela. E ainda ao longo da história, a gente vai ver que Judas, quando Maria entrega esse ato de adoração, a gente vai ver que Judas, ele questiona. Poxa, por que você não pegou isso, você vendeu e você não deu aos pobres? Seria um dinheiro para ajudar as pessoas. E realmente, se a gente for parar para pensar, nossa, ela poderia ter feito isso. Mas Jesus mais para frente vai explicar melhor o porquê ela não fez. Só que o que me tocou nesse versículo foi a atitude dele. Muitas das vezes, nós vamos ter pessoas à nossa volta, circunstâncias à nossa volta, que vão nos fazer parar, que vão nos fazer questionar. Será que eu entrego a minha melhor adoração? Por que você está perdendo seu tempo fazendo isso? Ou às vezes o fardo está tão grande, a tempestade está tão pesada, que você vai pensar assim, nossa, para que eu vou adorar? Ele já nem está mais me escutando, ele já nem está mais me dando atenção, já está tudo difícil. Só que logo em seguida Jesus responde a Judas. O que ele mostra que pra gente, independente do que aconteça, ele vai estar ali pra gente. Ele vai estar recebendo a nossa melhor adoração, recebendo o nosso melhor que nós podemos entregar para eles. E então, isso nos ensina que não importa o que esteja à nossa volta, não importa o que nos cerque, o que tente nos atrapalhar, nós ainda assim devemos entregar a nossa melhor adoração para Cristo. Nós ainda assim devemos quebrar o nosso vaso e fazer o bom perfume subir até Ele. Maria, ela escolheu a boa parte. Ela escolheu se derramar aos pés de Jesus. Isso foi uma escolha. É como eu disse, ela não precisava ter feito. Era um perfume muito caro. Ela podia ter guardado para qualquer outra ocasião. Mas não. Ela mesmo assim, ela escolheu fazer isso. Ela escolheu confiar no Senhor. Ela escolheu dar prioridade ao Senhor. Ela escolheu render a sua melhor adoração. E Maria entregou uma adoração exclusiva. Porque, como eu falei, ela derramou todo o perfume. O que significava que ela não poderia mais usar aquele perfume com outra coisa. Ela não poderia mais usar aquele perfume com outro ídolo. Não, ela escolheu exclusividade ao Senhor. Ela derramou tudo, não sobrou nada. Não tinha como se dividir. Será que a gente tem derramado toda a nossa adoração para o Senhor? Ou será que a gente tem dividido o nosso tempo? A gente tem quebrado o nosso perfume em outras coisas. É só mais um episódio de uma série, é só mais um tempo aqui. Poxa, é só mais um pouco que eu quero dormir. Não é nada demais. Mas é uma grande coisa. Porque o Senhor, Ele nos chama a uma adoração exclusiva a Ele. A quebrar todo o perfume aos pés dEle. Ela também deu uma adoração sem reservas. Porque ela não guardou nem um pouquinho do perfume, nem para ela mesma. Porque ela poderia ter guardado, né? Para ela poder fazer algo por ela. E muitas das vezes a gente fala... eu tô cansada, acho que eu não vou na igreja hoje não, porque eu preciso descansar, sabe? Sou eu preciso fazer isso. Eu preciso do meu tempo. Mas não, nem assim Maria escolheu. Maria deu tudo o que tinha para Jesus
derramou aos pés dele, e por causa disso a adoração dela foi considerada uma fragrância boa que encheu toda a casa. Maria deu uma adoração sem retorno, porque, como eu falei, aquilo que é quebrado, ela não tinha mais como voltar. Ela não tinha mais como pegar de volta. Então, ela entregou tudo o que ela podia, tudo o que ela tinha. E nós devemos entregar o nosso melhor para o Senhor, porque todos os dias Ele entrega o seu melhor para a gente. Às vezes a gente não compreende, às vezes tudo se torna um caos enorme e parece que Ele nem está nos dando atenção. Mas a verdade é que o tempo todo Ele tem cuidado da gente. Eu não ia contar isso. Ui, está com vontade de chorar. Mas eu senti agora de contar um testemunho que aconteceu comigo esse ano. E realmente eu nem tinha passado pela minha cabeça. Mas eu decidi contar e eu espero que alguém ainda possa entender do que eu estou falando. No final do ano passado, eu tinha me inscrito para começar a autoescola. Meus amigos estão aqui, acompanharam a saga toda, minha família está ali também. E já foi meio difícil fazer todo o processo da autoescola, porque estava ainda com a pandemia, então estavam as aulas demorando a serem feitas e tudo demorou muito. E no início desse ano eu tive a minha primeira prova prática. E eu lembro que quando eu cheguei para fazer a prova, eu estava muito confiante, não, vai dar tudo certo, vou passar de primeira. Em todas as aulas eu acertei, não vai ser agora que eu vou errar. E assim que eu entrei no carro, eu fui fazer a baliza, eu derrubei uma baliza. E eu já perdi a prova ali. E quando eu saí completamente transtornada, chorando muito. Por quê? Porque isso aconteceu. E cheguei em casa, eu questionava, Senhor, mas por quê? Por que tinha que ser isso comigo? Meu Deus, eu me preparei tanto. Por quê? E aí passou um tempo, continuei sem a resposta, foi marcada outra prova. E mais uma vez eu perdi na prova. E mais uma vez eu cheguei em casa do tipo, Senhor, eu não entendo por que você está fazendo isso comigo. Eu não entendo por que eu tenho que passar por isso. Eu não conseguia compreender o porquê, porque aquilo estava me causando uma dor enorme. E o porquê que o Senhor me permitia passar por isso. Meu Deus, mas você não é meu pai. Por que eu tenho que sofrer isso? E aí veio a terceira prova e vocês esperam que eu passei, eu não passei de novo. Deu mais uma vez errado. E mais uma vez volta a Bia para casa. Senhor, eu não aguento mais. Eu nunca mais faço outra prova. Eu desisto. Eu não entendo. E eu lembro que eu briguei muito com o Senhor. Briguei sozinha, né? Porque Ele só estava lá escutando. E eu questionava e falava, não quero mais. Agora eu vou até sair da igreja. E me revoltei de tudo que eu podia me revoltar. E não conseguia compreender o porquê que Deus estava me fazendo passar por isso. E aí, no final do ano, eu sabia que eu teria a chance de fazer a prova mais uma vez. E eu não sei o porquê, eu comecei a sentir que a prova estava perto. E eu comecei a orar assim, Senhor, eu estou morrendo de medo de fazer essa prova, eu não quero fazer ela agora. Então, se o Senhor puder, atrasa ela até o início de dezembro. Porque aí eu acho que eu vou estar com a cabeça mais tranquila, vou estar mais confiante e vai dar certo. Por favor, não deixe eu fazer essa prova agora. No dia seguinte, marcaram a minha prova para uma semana depois. E eu entrei num desespero. Eu falei assim, meu Deus, mas eu pedi tanto, mas tanto para fazer essa prova mais para frente. Agora eu não estou pronta para fazer essa prova. Eu estou morrendo de medo, eu não quero fazer. E foi uma semana inteira de choro, de desespero. Eu ia para a aula, voltava para casa chorando. Não quero fazer a prova, não quero fazer a prova. E até foi a semana que eu recebi a oportunidade para pregar aqui, da outra vez que eu preguei.
E o Senhor começou a falar muito comigo sobre depender. E eu tinha pregado, mas eu não estava vivendo. E até um certo dia, uma amiga minha chegou, virou e falou assim: mas você não pregou sobre isso semana passada? Por que agora você não está dependendo dele? Por que agora você não está confiando? E eu parei, pensei, virei e falei assim: tá, vamos fazer essa prova. Só que, por incrível que pareça, diferente das outras vezes, nesse dia eu fui certa de que iria dar errado. Eu tinha certeza que ia chegar e ia dar tudo errado. Mas foi o dia que eu passei. Foi o dia que eu consegui a minha carteira e aquele dia foi, assim, o dia mais feliz do meu ano. E depois, quando eu cheguei em casa, dessa vez alegre, feliz, com o coração muito grato, eu comecei a me questionar. Mas por quê? Por que não antes? Porque eu tive que passar por 4 provas para conseguir. E o Senhor, vou ser sincera, Ele não me deu uma resposta. Ele não chegou e falou: Bia, por causa disso, disso, disso. Só que Ele foi tratando no meu coração que as coisas acontecem do jeito que tem que ser. Do jeito que Ele quer. E que Ele tem o melhor para a minha vida. Independente do que aconteça. Independente do que as circunstâncias dizem. Independente do tempo que leve. Ele tem o melhor. E na semana passada eu comecei a passar por um outro processo. E eu comecei a me sentir afastada de Deus de novo. E foi aí quando Ele me confrontou com essa palavra. Poxa, eu te entrego o meu melhor todos os dias. Se você acorda de manhã e respira e faz tudo o que tem que fazer, é porque eu te dei o meu melhor. Por que você não tem me dado o seu melhor? Por que você não tem me dado a sua verdadeira adoração? E eu até tentei, mas Senhor, está tudo tão difícil. Tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa que está machucando, que está cansativo. Mas aí Ele me respondeu: mas ainda assim eu não mereço o seu melhor? Pensa comigo. O Senhor, Ele cuida de todos nós. Ele não cuida de uma pessoa, Ele não cuida só de mim. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, de você, de você, de você. Ele dá conta de um mundo inteiro. E para um mundo inteiro Ele entrega o seu melhor. Porque a gente, que só tem que dar o nosso melhor para uma pessoa não, Deus, por que a gente não dá o nosso melhor para Ele? É só um. E mesmo assim a gente coloca tantas coisas na frente. Mesmo assim é tanto empecilho, é tanta coisa que a gente pode dar prioridade ao invés de dar prioridade a Ele. Poxa, nesse final de semana, sábado, é comemorado o Natal. O Natal significa o nascimento de Jesus. E Jesus, Ele é o melhor de Deus pra gente. Porque Ele mandou o seu Filho único para a terra, em forma de homem, para sofrer tudo o que a gente sofre, porque Ele sofreu. E eu vou ser sincera que às vezes até pior. Para sofrer tudo que a gente sofre, para entregar o melhor para a gente. Para que no final, de Filho único, Ele fosse o primogênito entre muitos. O Senhor deu o seu melhor para a gente há anos atrás naquela cruz. O Senhor dá o seu melhor para a gente desde que a gente saiu da barriga da nossa mãe. E até mesmo antes. Porque Ele já vem escrevendo a nossa história há muito tempo. Por que a gente não pode render a nossa melhor adoração para o Senhor? Por que a gente não pode entregar uma adoração verdadeira? Porque é tão fácil colocar tantas coisas antes dEle. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele mesmo está dizendo: me busca primeiro, me dá a sua melhor adoração primeiro. E eu acrescento tudo o que você precisa na sua vida.
Mesmo que talvez você não entenda, mesmo que talvez tudo seja uma confusão e que não chegue da forma que você pensou, ainda assim é o melhor dele pra gente. Porque nós não podemos dar o nosso melhor para ele. Porque é tão difícil pra gente fazer isso. Se a gente for em Levíticos 6, versículo 12 e 13, vai dizer que todo dia pela manhã o sacerdote colocava lenha no altar para que o fogo não se apague. O fogo naquela época significava a presença de Deus. E o sacerdote, ele precisava colocar a lenha para que aquele fogo não se apagasse. Porque se ele se apagasse, significa que a presença de Deus também tinha ido embora. E mesmo assim, todo dia ele acordava de manhã e colocava lenha. E aquele fogo nunca apagava. Por que a gente deixa o fogo do nosso coração, a chama que tem aqui dentro, se apagar com tanta facilidade? Por que por qualquer coisa a gente deixa isso ir embora? A gente perde essa chama. Qualquer coisa é mais importante do que quem te deu a vida. Qualquer coisa é mais importante do que quem enviou seu filho para salvar a sua vida. Qualquer coisa é mais importante do que quem está preparando uma casa no céu para você viver na eternidade em paz e de forma alegre. Qualquer coisa é mais importante do que quem te sustenta todos os dias. Porque se a gente está aqui hoje, é porque até aqui Ele nos ajudou. É porque até aqui Ele nos trouxe. Porque se Ele quisesse, ninguém estaria aqui. A gente já teria ido embora há muito tempo. Mas não, Ele tem um propósito na vida de cada um. Ele olhou para cada um e desejou e escreveu as mais belas histórias, os mais belos sonhos. E Ele só nos dá coisa boa. Mesmo que, é o que eu estou falando, mesmo que não chegue da forma que a gente ache, ainda assim é só coisa boa. E por que pra gente é tão difícil retribuir isso? Porque pra gente é tão difícil pegar o nosso bom perfume e quebrar aos pés de Jesus, render a nossa melhor adoração. Porque pra gente é tão difícil encher a nossa casa com uma boa fragrância. O que acontece? É tão fácil trocar Ele por qualquer outra coisa. Mas o Senhor nessa noite, Ele nos chama a render a melhor adoração para Ele. Ele nos chama a olhar onde a gente parou. Meu Deus, onde foi que eu te troquei? Aonde foi que eu te deixei? Peraí, que eu estou voltando. E a partir de agora eu vou todos os dias render a minha melhor adoração para o Senhor. Eu vou todos os dias colocar lenha na minha fogueira, para que o fogo do Espírito nunca se apague no meu coração. Para que você nunca venha sair de perto de mim. Por quê? Porque o Senhor merece, porque o Senhor é tão bom comigo. E o mínimo que eu posso fazer é engrandecer o Senhor, é te adorar. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui na frente. Eles vão estar me ajudando com o louvor. E nesse momento eu queria te pedir para que você se coloque de pé e medite na letra desse louvor.